Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho online. Estamos aqui mais uma vez para levarmos até vocês mensagens que possam nos trazer conforto e consolo. Lembrando que as nossas reuniões presenciais são aos domingos, das 19 às 20 horas. E às terças nós temos o Evangelho online, também das 19 até as 19h30. Vamos iniciar a mensagem de hoje fazendo uma oração aos bons espíritos, ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso mentor, a Jesus, nosso mestre, nos pedindo conforto e consolo no dia de hoje, que nós possamos ter uma semana abençoada. Agradecemos a oportunidade, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados possam ser amparados na sua luz, no seu amor. Assim seja. A mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, o item 127, Humanidade Real. E o primeiro trechinho aqui é do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 5. Eis o homem, Pilatos. Então eu vou ler para vocês o trecho desse Evangelho. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça. E cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vos trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo coroa de espinhos e um manto de púrpura. E Pilatos disse: Eis o homem. A gente pode perceber que nesse trecho foi quando Jesus foi condenado à morte. Ele foi açoitado e levado diante de Pilatos, para Pilatos julgá-lo. Pilatos disse que não via nenhuma acusação nele, mas que fez a vontade do povo. Deixou nas mãos do povo para que o povo decidisse. E o povo decidiu crucificar Jesus e libertar Barrabás, porque naquela época rezava a lei que entre dois condenados, um seria crucificado e o outro seria libertado. E eles fizeram isso então, decidiram crucificar Jesus, porque viram nele um traidor. E a mensagem que Emmanuel nos traz do livro Fonte Viva se intitula Humanidade Real. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, ouvidor à ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para sorguer-lhes a esperança. Ou seja, dar ânimo àquele povo. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima, porque Pilatos não considerava Jesus um acusado. Ele não via em Jesus nenhum tipo de crime para ser crucificado, mas fez a vontade do povo. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgiu em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de divindade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então essa lição vem nos mostrar que diante das dificuldades que o mundo oferece para a gente, nós estamos atravessando uma
transformação do planeta, e essa transformação atinge todos nós, nós temos que agir como Cristo. Diante de alguma dificuldade, de alguma dor, de alguma situação que a gente poderia se revoltar, agir como Cristo agiu. Ele estava diante da morte. Ele ia ser crucificado. Imagina uma morte dessa, crucificação. Que coisa mais sofrida. E ele estava sendo acusado de quê? De ter pregado o amor para aquele povo selvagem, aquele povo rebelde, aquele povo que queria, era guerra, queria enfrentar os romanos. E Jesus veio trazer justamente o contrário. Ele veio ensinar que diante daquelas situações que o povo vivia, não adiantava guerrear, que eles eram fracos diante dos romanos e eles iam sempre perder. Então Jesus veio mostrar um outro lado. Tanto que ele disse, o meu reino não é deste mundo. O reino de quê? O reino do amor. Então ele mostra paciência, benevolência, indulgência para todas aquelas pessoas que estavam condenando. Barrabás era um ladrão. Ele tinha cometido crimes e ele foi libertado. E Jesus, que não tinha cometido crime nenhum, foi crucificado. Então Pilatos não apresenta Jesus como uma vítima, como um condenado. Apresenta, eis o homem. Era uma pessoa, um ser humano, que estava tentando mostrar o melhor caminho. E, infelizmente, até hoje a gente insiste em se desviar dos seus ensinamentos. Por isso que a gente tem que entender que o mundo está do jeito que está por conta disso. Nós ainda erramos muito, mas a espiritualidade é perfeita. Ela nos traz a oportunidade de mostrar que, se acreditamos no Cristo, o melhor caminho é esse. Nós não devemos guerrear com quem já está guerreando. Se uma situação já está difícil, não vamos complicá-la. Vamos procurar achar a solução para aquele problema. Quanto mais reclamarmos, quanto mais nos indignarmos, aumenta mais a nossa revolta e a situação fica mais difícil. Porque quando nós estamos numa situação que precisamos ter equilíbrio, precisamos ter calma, quanto mais revolta, mais difícil fica a gente achar a solução para aquela situação. Fica mais difícil resolver aquele problema. E tudo passa. Nada permanece. Tudo se transforma. Emmanuel disse para Chico, coloca uma plaquinha na cabeceira da sua cama escrito, tudo passa. Porque um dia Chico acordou muito feliz. E Emmanuel disse para ele, aproveita essa felicidade porque ela vai passar. Assim como teve dias que o Chico acordava meio desanimado, Emmanuel disse para ele, vai passar. Então, essa transformação que a gente está vivendo é para nos mostrar que o melhor caminho é o caminho que Cristo nos ensinou. Ele foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi açoitado e ele não se ofendeu, ele não se entregou à revolta. Então, que nós possamos aprender com essa lição que Emmanuel nos traz no dia de hoje. Humanidade real, a verdadeira humanidade, a verdadeira humildade. A gente aprender que o reino de Jesus é este reino, o reino do amor. Quando a gente aceita as situações com equilíbrio, com benevolência, com paciência, nós estamos provando que Jesus é o melhor caminho. O amor é o melhor caminho. Como disse Paulo, o amor é o melhor caminho. Paulo era perseguidor do Cristo e aprendeu que
quanto mais ele lutasse contra, pior ficava. Ele decidiu se unir àqueles que acreditavam no Cristo. E ele aceitou todas as humilhações, o sofrimento que ele fez aquele povo passar, aqueles perseguidores, aqueles acusadores. Ele era um perseguidor do Cristo, um acusador do Cristo, e ele achava que aquelas pessoas deveriam sofrer, deveriam morrer. Os que estavam defendendo o Cristo. E ele se tornou um deles, um defensor fiel do Cristo. E aceitou a morte como Cristo aceitou. Tranquilo, sereno, todo o sofrimento que passou, porque ele sabia que o reino de Deus estava próximo. E é assim que nós devemos enfrentar as vicissitudes da vida, as dificuldades, com muita fé, com muita coragem, com muita paciência. Porque um dia nós seremos recompensados. Era isso que a gente trouxe para vocês. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Vamos encerrar com uma prece de agradecimento a todos os Espíritos de Luz, a Deus e ao Mestre Jesus, por nos ensinar cada vez mais que o amor é o melhor caminho. Que todos sejam amparados na luz e no amor de Deus. Obrigada pela oportunidade e até a próxima.